Olá, pessoal! Nessa videoaula vai ser basicamente uma revisão de geometria analítica, começando bem devagar, bem no beabá mesmo, bem na parte inicial, que é a ideia de vetores. Vou diferenciar um pouco com álgebra linear e geometria analítica, que é uma dúvida recorrente, e explicar geometricamente o que está acontecendo. A princípio, tudo vai ser trabalhado no plano. Então temos o plano em R2, que a gente representa pelo eixo X, eixo Y. E o que a gente pode ver agora, nós podemos encarar o R2 de duas formas distintas. Uma delas como conjunto de pontos, ou seja, pego um ponto qualquer, chamo de P. Deixa eu colocar em amarelo. E um par ordenado x e y. E marcamos assim. Um outro jeito, e que vai fazer muita diferença, apesar de ser totalmente equivalente, é encarar isso aqui como espaço vetorial de dimensão 2. A dimensão 2 porque estamos no plano. Se estivesse no espaço, x, y, z, dimensão 3. E a maneira que a gente encara, e a gente chama agora muitas vezes a letra V, é exatamente a seta, digamos assim, que liga da origem até esse ponto aqui. Então, ou você encara como ponto, ou você encara como direção, em relação à origem, centrado na origem. São essas duas maneiras de atacar o problema. E a parte que é interessante é que atacar o problema desse jeito, nós podemos operar, nós podemos fazer conta. E a ideia vai ser o seguinte. Quando eu tenho dois vetores, V1AB e V2 igual a CD, ou seja, marco esse ponto e esse ponto, eu consigo somar dois pontos no plano. Mas quando a gente soma dois pontos, é mais lógico, é mais comum, é mais fácil ver geometricamente quando a gente pensa com vetores. Olha só o que acontece. Vamos definir V1 mais V2 da forma mais básica possível. Soma coordenada por coordenada. Então, o que está acontecendo geometricamente? É o seguinte. Pensa que o V1 está aqui. Agora o que eu quero fazer é deslocar C na horizontal e D na vertical. Se eu desloquei C na horizontal e D na vertical, significa que eu peguei esse ponto aqui e, deixa eu fazer o desenho direitinho, e desloquei desse jeito. Tá, meu desenho não ficou muito bom. Aqui sim. Tá, então, C na horizontal, D na vertical. De maneira análoga e pensando reversamente, eu quero pegar esse ponto aqui, deslocar A na horizontal e B na vertical. Então eu vou querer deslocar nesse sentido aqui. A na horizontal, B na vertical, que é exatamente paralelo esses dois segmentos, se você pensar geometricamente. E o ponto que eu quero achar é esse aqui. E nós temos a famosa regra do paralelogramo. Se esse aqui é o V1, esse aqui é o V2, esse aqui é o V1 mais V2. Um outro ponto que a gente pode achar, baseado exatamente nessa soma, é quanto vale 2 vezes V1. 2 vezes V1 é pegar esse V1 e somar com ele mesmo. Então ou seja, vou duplicar, pegar esse ponto aqui, duplicar. E esse aqui, esse tamanho todo do meu segmento, é 2 vezes V1. Então, o bom de trabalhar com vetores, você pode falar de norma, de distância, tudo que tem direito, mas agora, geometricamente, fica mais claro muitas vezes o que acontece. E uma dúvida comum que vai ser trabalhado agora é que os alunos costumam confundir um pouco quando entra a álgebra linear no meio e quando entra a geometria analítica. Somei, eu estou em álgebra linear. A forma que eu vou desenhar pode ser como álgebra linear ou como geometria analítica. No curso de cálculo 2, eu aconselho pensar geometricamente. Então, geometria analítica. Modo de operar, álgebra linear. Então, vou explicar o que está acontecendo aqui. Então, vamos trabalhar com um exemplo. V1 igual a 1,2, V2 igual a 1,1.
E eu vou querer representar agora V1 menos V2 de duas formas distintas. Uma delas é via álgebra linear, a outra delas é geometria analítica. Na álgebra linear, o que a gente faz? A gente quer operar V1 menos V2. Então, fazendo a conta, o item A, eu sei que V1 menos V2 é exatamente, fazendo tudo isso aqui, 0,1. Se é 0,1, né, acertei contas, V1 menos V2. Isso. Se é 0,1, eu pego o ponto na origem, eixo x 0, eixo y 1. Anda a distância de 1. E essa aqui é o álgebra linear. Esse é o item A. Sempre começa pela origem. A álgebra linear pensa assim. Geometria analítica, não. Geometria analítica, eu estou fazendo V1 menos V2, ou seja, eu estou centrando o ponto no V2 e agora eu vou deslocar até o V1. É assim que se pensa em geometria analítica. Eu posso deslocar o eixo. É assim que vamos desenhar várias vezes. Ou seja, a álgebra linear sempre trabalha aqui. Geometria analítica aceita deslocar o eixo dos vetores. Tá? Isso aqui, mas para que serve isso? Pensar geometricamente. Tá? Se eu escrever 0,1, se eu escrever 0,1, eu estou aqui. Agora, se eu quiser desenhar, fazer ideias geométricas, eu tenho que pensar assim. E, professor, e as contas, como fica? Não é conta, é desenho. Não tem outro jeito. Isso aqui, para mim, é direção. Direção vertical. Então, um exemplo para a gente trabalhar, que seria escrever a equação da reta, é o seguinte. Então, eu peguei um ponto P e uma direção V. E eu quero escrever a equação da reta. Ou seja, se eu tenho um P e eu tenho uma direção, eu tenho uma reta. Tá? Claro que o V é diferente de zero, o P pode ser qualquer coisa. Tá? Ou seja, ponto, vetores. Agora eu estou misturando os dois. Estou encarando o R2 como um conjunto de pontos e o R2 como também um espaço vetorial. E eu vou trabalhar com os dois jeitos. E o que acontece é o seguinte, eu quero uma equação paramétrica. A equação paramétrica é famosamente depende de t. É uma letra a mais que a gente vai colocar mais um parâmetro. E o que a gente vai querer fazer é a informação disso. Ou seja, eu vou querer trabalhar com essa direção. Então, vamos pensar geometricamente agora via álgebra linear primeiro. Se eu quero trabalhar com essa direção, seria interessante eu trabalhar com isso aqui. Esse aqui é o meu V. Agora, o que eu quero fazer é transformar isso aqui em reta. Quando eu transformar em reta, o que a gente faz? Multiplica por 2, multiplica por 3, etc. Então, é interessante a gente considerar T vezes V. Então, é exatamente essa reta. É a direção. Agora, o que a gente vai querer fazer é garantir que essa reta passa pelo ponto P. Para garantir que passa pelo ponto P, ok, isso aqui é a reta de direção V que passa pela origem. Para passar pelo ponto P, a gente desloca. E essa aqui é a minha reta R. Passa para o ponto P, ou seja, quando t igual a 0, estou em P, e tem direção V. Então, muitas vezes, isso aqui é meu vetor diretor da reta, e isso aqui é o meu ponto inicial que eu vou trabalhar, e a parametrização sai em poucos segundos. Quem quiser escrever em equação, fica x0 mais TA, y0 mais TB. E T pertence aos reais. Tudo isso. E temos toda a equação de um outro jeito e muito mais rápido. Dado um ponto, uma direção, temos a reta. E é assim que faz. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.